possamos, mais uma vez, unidos em torno desse propósito, que é tentar penetrar no texto de Kardec, nesses ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior. E hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo de A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Lembrando mais uma vez que nós já fizemos a apresentação dessa obra, fizemos uma introdução, e agora nós estamos já entrando no primeiro capítulo. E o título desse primeiro capítulo é Caracteres da Revelação Espírita. É só um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer a apresentação da. Hum, vamos lá, então. Então, hoje nós vamos começar já o primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. Nós estamos utilizando nesse estudo a tradução da Cristina Floret, da editora M. Mas nós queremos também lembrar que tem outras obras e foi traduzido a primeira edição, a edição original. Nós temos a da editora FEAL, que é uma tradução do Carlos Embaçaí, que foi revisada e reorganizada. Nós temos também uma edição comemorativa da FEB. Não que a FEB aceite a adulteração, né? Mas ela também lançou uma publicação, uma tradução da primeira edição, e ela diz que é mais por um motivo histórico, né? Assim como fizeram com o Livro dos Espíritos. Bem, a gente está estudando a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, da primeira edição organizada por Kardec. Vamos então para o primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, e vamos começar então fazendo a leitura de cada item, que a gente faça uma pequena pausa, que a gente possa também fazer breves comentários pertinentes a cada item. Só lembrando que da importância desse capítulo, porque o Kardec ele já vem, como a gente viu nas apresentações anteriores, a gente não vai se demorar muito, só fazer realmente uma retrospectiva aqui mental, né? Lembrando que esse capítulo, praticamente quase que na íntegra, ele foi publicado na Revista Espírita, depois ele se tornou uma edição, um opúsculo, assim como Kardec tinha lançado outros opúsculos, e já na segunda edição da Gênesis, ele então anuncia na Revista Espírita a nova publicação, que seria a reedição, né, da primeira, a segunda edição, e nesse momento ele também anuncia que esse opúsculo com esse primeiro capítulo seria então interrompido à venda. Então, só para a gente lembrar da importância, né, desse capítulo. Porque qual é a importância desse capítulo? Porque aqui está toda a origem, né, da revelação espírita, como uma revelação espírita. Vamos entrar no texto? Bem, a gente vai então começar aqui, caracteres da revelação espírita. Pode-se considerar o espiritismo como uma revelação? Nesse caso, qual é o seu caráter? Sobre o que se fundamenta a sua autenticidade?
A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico da palavra, ou seja, é no seu todo o produto de um ensinamento oculto vindo do alto. Ela é absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade pronta, não teria a revelação, como consequência, impedi-los de fazerem uso de suas faculdades, uma vez que ela pouparia o trabalho de investigação? Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis nem superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que eles pregam, se essa não é senão a moral do Cristo, que já conhecemos? Quais são as novas verdades que eles nos trazem? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que necessita para se conduzir? Estas são as questões sobre as quais importa que nos fixemos. Então, é muito interessante que ele vai fazendo aqui, né, os questionamentos, né? Pode-se considerar o Espiritismo como uma revelação? Se sim, qual é o caráter dessa revelação? Sobre o que se fundamenta sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico da palavra, ou seja, é no seu todo o produto de um ensinamento oculto vindo do alto. Ou seja, nesse caso aí, seria a palavra de Deus, que a gente não questiona, né, como se fosse uma revelação divina, né? Ela é absoluta ou suscetível de modificações? Porque se ela for suscetível de modificações, ela já perde o caráter, né, de uma revelação, né? Não é verdade? Porque a revelação, a verdade, ela tem que ser imutável, ela não pode sofrer modificação, ser suscetível, né, a mudanças. Trazendo aos homens a verdade pronta, não teria a revelação como consequência impedi-los de fazerem uso de suas faculdades, uma vez que ela lhes pouparia o trabalho de investigação, e é o que a gente vai ver, né? A gente viu, aliás, na introdução deste livro, da Gênese, quando ele vai falar que a revelação, né, a doutrina espírita, a revelação dos espíritos, esse trabalho é feito pelos espíritos e pela mão do homem. E em nenhum momento também eles adiantam nada em termos de conhecimento. Eles esperam as ideias dos homens, a ciência do homem evoluir para eles trazerem, né, algumas. Ou seja, eles respeitam, né, o tempo de cada um. Porque, como ele coloca aqui, né, se trazendo aos homens a verdade pronta, não teria a revelação como consequência impedi-los de fazerem uso de suas faculdades, né? Ou seja, pouparia o trabalho da investigação. E a gente vê isso no trabalho de Kardec, né? Ele indo observar o fenômeno, fazer os questionamentos para os espíritos. Então, eles estavam ali, prontos para dar resposta. Mas eles esperaram o questionamento, o uso da faculdade, né, dos homens. No caso aqui, Kardec, mas esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho da gente fazer o nosso questionamento, principalmente quando a gente está na lida com os espíritos. Então, os espíritos vêm, falam as coisas para a gente, então é necessário que a gente possa questionar, que a gente possa usar também as nossas faculdades. Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis nem superiores à humanidade?
Qual a utilidade da moral que eles pregam se essa não é senão a moral do Cristo que já conhecemos? Quais são as novas verdades que eles nos trazem? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo de que necessita para se conduzir? Então, ele já abre aqui esse item, né, esse primeiro item, né, dizendo que essas são as questões sobre as quais importa que nos fixemos. Porque, na verdade, o que está por trás aí também é um dos caráteres da filosofia espírita, que é a fé raciocinada. É como se fosse um parto de ideias, conjuntamente com os espíritos. Observando a construção do livro dos espíritos, a gente percebe bem isso. É um parto de ideias. E a revelação vai sendo dirigida nesse sentido. Pelo menos esse é o meu entendimento. Porque é justamente essa questão, né, sobre que tipo de revelação, porque nós tivemos várias revelações aí, né? Mas como eram essas revelações? Era Deus se mostrando, e Deus falando o que os homens tinham que fazer. Vamos usar outra palavra, né? Espíritos. Espíritos também trazem revelações o tempo todo. Mas se a gente não fizer o uso da nossa razão, o uso da nossa, né, da ferramenta da própria investigação, não, porque outra pergunta que ele faz que cabe também aqui, né, é justamente quando ele coloca aqui, ó, qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis, nem superiores à humanidade? Então, a gente também tem que aquela coisa que a gente fala do controle, né, do ensinamento, né, da universalidade do ensinamento dos espíritos, escala espírita e todas as outras coisas que a gente vê já naquela primeira base doutrinária, né? Lembrando que a gente está no quinto livro, né? E no livro já mais maduro, né? Tudo bem, então vamos lá para o segundo item. Definamos primeiramente o sentido da palavra revelação. Bem, lá no primeiro item, ele nos provocou, né? Colocando várias perguntas para a gente já ir pensando. Agora ele vai definir o sentido da palavra revelação. Revelar deriva da palavra vel, do latim velum, que significa literalmente retirar o véu. Figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção mais vulgar, a mais geral, disse de qualquer coisa ignorada que é esclarecida, de qualquer ideia nova que nos põe a par de algo que desconhecíamos. Então, vê como Kardec ele é bem didático, né? Ele vai devagarinho, ele definiu aqui o que é revelar, e agora ele mostra que, deste ponto de vista, todas as ciências que nos levam a conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode-se dizer que há, para nós, uma revelação incessante. A astronomia nos revelou o mundo sideral que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores. Então, todo homem, né, de ciência, todo que descobre, né, que conhece os mistérios da natureza, são reveladores. Terceiro item. O caráter essencial de qualquer revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é dar a conhecer um fato.
Se é falso, não é um fato e, consequentemente, não há uma revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos não é uma revelação. Se ela é atribuída a Deus, não podendo Deus mentir nem se enganar, não pode emanar dele. É necessário considerá-la como produto de uma concepção humana. Então, aqui outro ponto, né? Caráter essencial de qualquer revelação é a verdade. Uma mentira não pode ser uma revelação. Não pode ser nem divina, porque Deus não mente. E se nós consideramos um equívoco, às vezes não necessariamente de propósito, né? Mas quando a gente considera uma coisa como revelação, como verdadeira, pelo fato de não ser, ela cai por si só. Quarto, qual o papel do professor perante seus alunos, se não o de um revelador? Olha que interessante, né? Ele está mostrando aqui que o próprio professor, diante dos seus alunos, também tem um papel, né, de um revelador. Ele lhes ensina o que não sabem, o que eles não teriam nem tempo, nem a possibilidade de descobrirem por si mesmos, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trouxeram, cada um deles, seu contingente de observações e das quais os que vieram depois deles tiram proveito. O ensino é, então, na verdade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem, aqueles que as ignoram e que, sem isso, teriam continuado a ignorá-las para sempre. Quinto, todavia, o professor apenas ensina aquilo que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina aquilo que ele próprio descobriu. É o revelador primitivo que traz à luz que, pouco a pouco, vulgariza-se. Onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são esses homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde vêm? Em que se tornam? Notemos que a maioria deles traz, desde o nascimento, faculdades transcendentes e conhecimentos inatos que basta um pouco de trabalho para desenvolver. Eles pertencem realmente à humanidade, uma vez que nascem, vivem e morrem como nós. De onde terão tirado, então, tais conhecimentos que não adquiriram durante a vida? Diremos, como os materialistas, que o acaso lhes deu matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Nesse caso, eles não teriam mais mérito do que um legume maior ou mais saboroso do que os outros. Diremos, como certos espiritualistas, que Deus os dotou de uma alma mais favorecida do que a maioria dos homens? Tal suposição é também absolutamente ilógica, porque suporia uma parcialidade por parte de Deus. A única solução racional para esse problema encontra-se na preexistência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que viveu mais tempo e que, consequentemente, adquiriu e progrediu mais do que os que são menos adiantados. Ao encarnar-se, ele traz consigo o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros, sem precisar aprender, é o que denominamos um homem de gênio. Mas aquilo que ele sabe é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, ele já era, então, um espírito adiantado. Reencarna, seja para favorecer os demais com aquilo que sabe ou para adquirir mais conhecimento.
Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas, abandonados às suas próprias forças, esse progresso é muito lento se não são ajudados por homens mais adiantados, tais como o estudante auxiliado por seus professores. Todos os povos tiveram seus homens de gênio, que vieram em épocas diversas para dar o impulso e tirá-los da inércia. Desde da inércia, deixa eu parar aqui, né? Eu acho que tem bastante coisa aqui, porque a gente pode fazer um breve comentário. Eu acho curioso quando ele inicia aqui, né? Colocando a figura do professor que vai ensinar os alunos, né? E que esse ensinamento também vem anterior, né? De outros homens. A própria ciência, né? A gente se instrui com o que já foi conquistado por outros homens. Alguns se tornam professores e passam para os seus alunos. Mas ele coloca aqui esse tipo de conhecimento e essa divisão de conhecimento, essa como é que eu colocaria essa divisão, né, de conhecimento. Ele coloca o professor como um revelador de segunda ordem, justamente porque esses conhecimentos não vêm diretamente dele, né? Já vêm de todo o estudo que outros homens desenvolveram. E ele, como é inteligente, ele consegue aprender rapidamente, mas não é uma ideia, né, inata dele. Aí que ele vai, então, falar, né, dos homens de gênio. Por isso que a gente fala que é segundo o Espiritismo. Então, aqui ele está trazendo à tona, ou à baila, né, justamente o conhecimento da reencarnação, né? A crença na reencarnação que está muito bem já fundamentado, né, nas outras obras de Kardec, lá no início, no Livro dos Espíritos, né? Então, como ele coloca, né, a única solução racional para esse problema encontra-se na pré-existência da alma e na pluralidade das existências, que é muito, como eu falei, né, que é muito bem fundamentado já. Então, ele vai falar que o homem de gênio é um espírito que viveu mais tempo. E quando reencarna, ele traz esse conhecimento com ele. Ou para dividir e fazer adiantar, né, as pessoas com que ele vai conviver, ou para aprender mais. E ele cita também que todos os povos tiveram esses homens de gênio, né? Ou seja, não é privilégio de uma raça, não é privilégio de um povo, né? Eles viveram em várias épocas. E a gente, eu não vou fazer esse exercício aqui, mas a gente poderia citar quantos e quantos homens de gênio, né? Principalmente os mais conhecidos aí, né? Que a gente tem aí, tem Copérnico, em todas as áreas, né? Na astronomia, na medicina, em todas as épocas e em todos os povos você tem esses homens de gênio. Item 6. Desde que se admite a solicitude de Deus por suas criaturas, porque não admitirmos que espíritos capazes, por sua energia e pela superioridade de seus conhecimentos, de fazer com que a humanidade avance, encarnem-se pela vontade de Deus para ajudá-la a progredir num determinado sentido, que ele receba uma missão da mesma maneira que um embaixador recebe de seu soberano. Tal é o papel dos grandes gênios, que vêm eles fazer, senão ensinar aos homens verdades que estes ignoram e que continuariam ignorando ainda por longos períodos, a fim de lhes oferecer um ponto de apoio que os ajudará a progredir mais rapidamente. Esses gênios que aparecem ao longo dos séculos
como estrelas brilhantes, deixando atrás de si um longo rastro luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou, se preferirem, messias. Se eles não ensinassem aos homens nada que eles ignorassem, sua presença seria totalmente inútil. Ou seja, se eles não fossem ensinar coisas, né, se fosse ensinar coisas que os homens já sabiam, né, qual é a utilidade disso? Por isso que eles trazem ideias novas, são os homens de gênio. Então, as coisas novas que eles ensinam, sejam de ordem física, seja de ordem filosófica, são revelações. Se Deus promove reveladores para as verdades científicas, pode, com mais razão ainda, suscitar reveladores para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Assim são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. Então, não tem apenas reveladores, né, no meio científico, mas em todo o pensamento humano, né? Porque a filosofia ela trabalha, aliás, a ética e a moral são ramos da filosofia, né? Então, a própria filosofia, os próprios homens de gênero, eles também vêm nessa área da filosofia. E aí a gente, filósofo é o que não falta, né? Para a gente citar, né? Você tem aí, inclusive, Sócrates e Platão, eles estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo como precursores das ideias cristãs. 7. No sentido especial da fé religiosa, a revelação de respeito, mais particularmente, às coisas espirituais que o homem não pode conhecer por si mesmo, que ele não pode descobrir através de seus sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus e por seus mensageiros, seja através da palavra direta, seja através da inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados pelo nome de profetas ou messias, ou seja, enviados, missionários, tendo a missão de transmitir tal revelação aos homens. Considerada dessa maneira, a revelação implica a passividade absoluta. É aceita sem controle, sem exame, sem discussão. Aqui seria o caso, por exemplo, de um Maomé, certo? Que, na Sim, verdade, é, ele alcança verdades, mas que não podem ser questionadas. a gente pode transferir também, né, o conteúdo desse item aqui também, porque a gente vê com os médiuns, né? Porque os médiuns também, eles trazem revelações vindas de um único espírito e tomam aquilo como verdade absoluta e não contestam, né? Então, a gente, como ele se referiu aqui no sentido especial da fé religiosa, e você trouxe Maomé, né? Também tem essas coisas também para a gente considerar, né? Porque essas revelações, a gente sabe que quando você fala que é uma revelação divina, praticamente você não pode contestar, porque já vem de Deus. Agora, o cuidado que a gente tem que tomar, principalmente os espíritas, o cuidado que tem que tomar é porque hoje a grande maioria dos médiuns recebem revelações, e muitas vezes revelações que chocam com a unidade do pensamento de Kardec. Quebra totalmente eu diria, a harmonia
né, da doutrina espírita, porque foge completamente do controle universal do ensinamento, foge da fundamentação doutrinária. Nilson. Eu fiquei agora pensando em Jesus. Jesus, né, é considerado um Messias, um enviado, né, um profeta, digamos. Eu diria um Messias, um enviado. E, e olha só, no meu entender, Jesus trouxe a verdade, né? Como ele mesmo diz, eu sou o caminho que conduz à verdade, enfim. Mas ele colocou essa verdade de uma forma tão velada que só ao longo da caminhada humana o ser humano vai compreendendo a profundidade desse ensinamento. Então ele não veio revelar a verdade. Ele veio trazer uma verdade que o ser humano tem que procurar dentro de si ao longo da caminhada. Isso me chama, não seria uma revelação passiva. Nós não recebemos essa revelação. Então, tudo que Jesus diz, né, não pode ser tomada por uma revelação passiva no sentido, como ele diz, literal da palavra. Sempre temos que olhar o que Jesus estava querendo dizer. E isso complica muito as pessoas quando elas ficam estudando, né, as passagens de Jesus, porque elas não conseguem entender. Porque ele não veio trazer uma verdade. Ele veio fazer com que nós procuremos essa verdade. Me lembrei isso agora, sabe? Porque nós chamamos o Messias, ele é um Messias, um enviado. Vamos para o item 8. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e embora todos estivessem longe de ter conhecimento de toda a verdade, tiveram sua razão de ser providencial, porque eram apropriados à época e ao meio onde viveram, ao gênio dos povos aos quais falaram e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros de suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, semearam os germes do progresso que mais tarde deveriam alastrar-se, como se alastraram um dia ao sol do cristianismo. É, portanto, um erro lançar o anátema sobre eles em nome da ortodoxia, pois dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam, na verdade, sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão em uma grande e vasta unidade, pois a razão terá triunfado sobre os preconceitos. Infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumentos de dominação. O papel de profeta tem tentado as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, favorecendo do prestígio desse nome, tem explorado a credulidade em proveito de seu orgulho, de sua cupidez ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa de seus iludidos. A religião cristã não ficou a salvo de tais parasitas. A esse respeito, pedimos uma atenção especial no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É o que está infestado. Né? Está infestado aí em todos os meios. E o Espiritismo não tem o privilégio, né, de não estar contaminado por esses falsos profetas. Também está. Né? Então, como ele fala, infelizmente, né, em todos os tempos, né, as religiões têm sido instrumentos de dominação. Tem se usado, né, essas para dominar. Mas
quando ele fala, né, de trazer a revelação, né, toda religião tem os seus reveladores. Outro dia nós estávamos comentando justamente sobre isso, né, sobre o Espiritismo reunir, de uma certa forma, todos os credos. Porque sempre alguém vai falar assim: ah, o budismo se parece muito com alguns aspectos do espiritismo. Sim, mas diverge em outros. Não, o hinduísmo tem uns conceitos que se assemelham com o espiritismo. Sim, mas se diferenciam em outros. Então, se você for notar, é mais ou menos o que ele está colocando aqui, né? Todas as religiões tiveram seus reveladores, e embora todos estivessem longe de ter o conhecimento de toda a verdade, tiveram sua razão de ser providencial, porque eram apropriados à época e ao meio que viveram. Mas esses reveladores não tinham todo o conhecimento da verdade. E aí você vai ver a revelação feita através do Espiritismo não é mais através de um homem, é através de não é através de um espírito, e não é através de Deus, é através de uma pleiade de espíritos que se manifestam por toda parte, por diversos lugares e por diversos meios de comunicação. Ou seja, por diversos médios, né? Por diversos instrumentos, para mostrar justamente a unidade da doutrina espírita. E aonde religiões, essas religiões tiveram as suas verdades relativas, reveladas, aonde tem equívocos, porque a reencarnação ela também é pensada, né, em outras correntes, como o próprio budismo, o próprio hinduísmo, mas não é a mesma ideia que o espiritismo traz. Ou seja, o espiritismo, nesse ponto, eu diria que ele corrige essa ideia. Por quê? Porque quando você vai estudar o espiritismo, você entende que a alma não retrograda. Então, você jamais poderia voltar a reencarnar no corpo de um animal, por exemplo. Então, aí que o Espiritismo vai. Por isso que a gente comenta que o Espiritismo está em todas as ideias, em todas as religiões. Mas nem tudo que está nessas religiões, principalmente os dogmas, né, está no Espiritismo. Por isso que o Espiritismo abrange, abarca todas essas ideias. E aí a gente começa, então, seguindo o raciocínio de Kardec, a gente então começa a entender o que é uma revelação e quem são os reveladores, fazendo esse comparativo com a doutrina espírita, né? Porque não houve um homem. A gente usa, eu diria até que não é correto a gente falar codificador, né? Porque o Kardec ele não tem esse papel de revelador. Quem está revelando são um espírito, como a gente vê muitos médiuns que recebem um espírito que traz uma verdade, essa verdade não é contestada, ela é aceita cegamente e é difundida no meio espírita como uma verdade espírita, trazendo conceitos equivocados que mais confunde do que. E se fosse analisar essas obras, elas não passam pelo critério da unidade trazida pelo ensinamento dos espíritos, que foi, né, organizada e publicada através dos livros que Kardec publicou ao longo de 10, 11 anos aí, né? Fernando. Na verdade, a humanidade passou por vários reveladores. Entretanto, é, eles, a, a maioria não podia servir de guia e modelo. Só Jesus e a revelação dada pelos espíritos superiores.
Eu acho que essa que é a grande diferença. É isso. E você está aqui para nos lembrar disso. É muito importante. Vamos aí para o item 9. Há revelações diretas de Deus aos homens? Essa é uma questão que não ousaríamos resolver nem afirmativamente, nem negativamente de maneira absoluta. Não é algo radicalmente impossível, mas nada pode prová-lo com certeza. O que não seria duvidoso é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, são penetrados por seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, de acordo com a ordem hierárquica a que pertençam e ao grau de seu saber pessoal, podem aurir suas instruções de seus próprios conhecimentos ou recebê-las de espíritos mais elevados e também de mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, puderam ser, às vezes, tomados como o próprio Deus. É o que a gente comentou há pouco, né? Que não necessariamente Deus, né? Mas as comunicações desse tipo nada tem de estranho para aquele que conhece os fenômenos espíritas e a maneira como se estabelecem relações entre encarnados e desencarnados. As instruções podem ser transmitidas de diversas maneiras, por inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela voz de espíritos instrutores em visões e aparições, seja em sonhos, seja no estado de vigília, assim como encontramos tantos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, portanto, rigorosamente exato dizer que a maior parte dos reveladores são médios inspirados, auditivos ou videntes, o que não quer dizer que todos os médios sejam reveladores, e muito menos os intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. Então, é bem interessante essa abordagem que Kardec está fazendo, né? Dizendo que não é impossível você receber uma mensagem diretamente de Deus, mas, né, pode muitas vezes os próprios espíritos superiores, né, serem inspirados por Deus e ser confundidos e tomados com o próprio Deus. Ele fala aqui das comunicações, que essas comunicações, elas, para quem conhece a doutrina espírita, quem estudou o livro dos espíritos, estudou os fenômenos e como esses fenômenos se dão no livro dos médiuns, né, sabe, né, como ele fala, para não, que essas comunicações não têm nada de estranho para aquele que conhece o fenômeno dos espíritos. E a maneira como se estabelecem relações entre encarnados e desencarnados. E, e aí ele fala como é que isso pode se dar, né? Então, aqui ele só está praticamente nos relembrando o que a gente já estudou lá no livro dos médiuns, como se dá esses fenômenos, quais os tipos de mediunidade. E é bom também não esquecer que lá no livro dos médiuns também tem o risco que se corre nessas comunicações. Os perigos de ser enganado, os perigos de ser obsedado, né? 10. Apenas os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. É o caso de Jesus, né, Nilson? Como a gente estava falando, né? Eu e o Pai somos um, né? Mas sabe-se agora que os espíritos estão longe de serem todos perfeitos e que dentre eles há os que se apresentam sob falsas aparências. Foi isso que levou João a dizer: não creiais em todos os espíritos, mas vede antes se os espíritos são de Deus. Isso é uma passagem que está na primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 1. E quando João fala, né, vede antes se os espíritos são de Deus,
Qualquer um pode falar, não, mas todos os espíritos não foram criados por Deus? Mas não é nesse sentido, né? Se eles são uno com o pensamento de Deus, porque os espíritos eles são criados simples e ignorantes. Então, nem tudo conhecem, nem todo bem que podem praticar, praticam. Então, a que ordem esse espírito pertence? É isso que João quer dizer, né? Cuidado com as comunicações com os espíritos, porque nem todos os espíritos estão no mesmo grau de perfeição, nem todos estão a compreender Deus. Por isso que ele fala, veja antes se os espíritos são de Deus. É possível, portanto, haver revelações sérias e verdadeiras, do mesmo modo que há as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da verdade eterna, o que ele falou já anteriormente, né, que uma revelação ela só pode ser, né, verdade. Se não for verdade, não é uma revelação. Né? E se não é verdade, não pode vir de Deus, ou não pode ter esse caráter, né, de uma unidade com o pensamento de Deus. Toda revelação eivada de erro e sujeita a mudanças não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo mantém todos os caracteres de sua origem, enquanto as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, frequentemente em contradição com a lei do Sinai, são a obra pessoal e política do legislador hebreu. Quantas leis eram? Mas a gente sabe que aquelas leis ali eram mais leis para manter a ordem de um povo que precisava ter uma organização, porque, afinal de contas, agora eles estavam peregrinando no deserto. Então, o cuidado, inclusive, com a higiene, o cuidado com que tipo de animais se comeria, né? Então, por isso, todas aquelas leis ali. Agora, quando ele se refere ao Decálogo, que são os 10 mandamentos, né, esse é o que se sustentou, né? Que, é o que atravessou os tempos, né? Então, como ele coloca aqui, né? Que essas outras leis, né, mosaicas, essencialmente transitórias. 11. Uma importante revelação se opera na época atual. É aquela que nos mostra a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual. Esse conhecimento não é novo, sem dúvida, mas permaneceu até nossos dias, de certo modo, na condição de letra morta, ou seja, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas revelações achava-se abafada pela superstição. O homem era incapaz de retirar delas qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-las de seus acessórios ridículos, compreender a sua importância e fazer com que delas surgisse a luz destinada a aclarar a estrada do futuro. Item 12. Fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e em meio ao qual vivíamos sem o saber, as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, a destinação do homem após a morte, o Espiritismo é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. É curioso, porque o item 12, né, o item 11, né, que a gente leu anteriormente, ele está falando aqui exatamente da ignorância dessas leis. Né? Ele fala, a ignorância das leis que regem essas relações achava-se abafada pela superstição. Né? Então, ele está colocando agora, né, que uma importante revelação se opera atualmente. Então, aquela época de Kardec. Né? Por quê? Porque a ignorância do fenômeno, a ignorância da lei, né, fazia com que
essas comunicações fossem feitas de uma maneira muito ainda ligada a superstições. Então, ele coloca que, uma vez que o Espiritismo consegue nos fazer enxergar, né, de uma forma mais clara, conhecendo essas leis que regem esses fenômenos, a própria relação com o mundo invisível, enfim, né? Então, nessa acepção, né, realmente o Espiritismo é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Agora, quando eu falo assim, para a gente, né, parar e pensar um pouquinho, bem, o Kardec está correto de falar porque ele desmistifica. O... A gente vai pegar o Livro dos Médiuns, por exemplo, e o primeiro capítulo, na primeira parte, há espíritos? Primeira pergunta que ele faz, será que existe espírito? Se existe espírito, como é que são esses espíritos? Qual é a relação? Quem são eles? Né? Será que eles não são nós também, quando encarnados? Né? E aí ele vai falar sobre o sobrenatural, o maravilhoso e o sobrenatural. Né? O maravilhoso e o sobrenatural só existe porque não se tem conhecimento. Então, quando você conhece os fenômenos, acaba, não é, acaba o maravilhoso, acaba o sobrenatural, né? E acaba todo a superstição, né? Superstição. Mas a gente para e pensa, e a gente lê esse texto aqui de Kardec, e a gente olha para a nossa atualidade, eu acho que parece que a gente regrediu, né? Porque hoje, para você trabalhar numa reunião mediúnica, pelo menos é o que é mais comum no meio espírita, você tem um monte de regras agora, né? Primeiro que você não pode mais evocar. E olha, você sabe que essa ideia de que não se pode evocar, vocês sabem que isso é a ideia de um espírito, né? Um espírito trouxe essa ideia, dizendo que não se poderia evocar, e foi uma revelação isso, né? Mas a revelação é verdadeira? Você não pode evocar, então não é uma revelação. Mas se comprou essa história como se fosse uma revelação. Por isso que a gente fala que, apesar da figura importante que Herculano Pires representa, e representou e representa, né, para o Espiritismo, pelo grande homem que foi, pelo grande pensador, mas, infelizmente, ele peca naquele subtítulo do Livro dos Médiuns, né? Quando ele coloca lá guia dos médiuns e dos doutrinadores. Isso acabou dando mais força ainda para que aquele espírito que falou que não se pode evocar tomasse força. Então, quer dizer, a gente está paralisado, porque quando Kardec vai falar sobre a comunicação com os espíritos, a comunicação que Kardec está falando ali para a gente fazer com os espíritos não é de trabalho com espíritos sofredores. Você pode atender um espírito de sofrimento? Pode. Mas o foco do Kardec não era isso. O foco do Kardec era continuar essa comunicação de uma maneira instrutiva. Então, infelizmente, se há espíritos refratários na erraticidade, assim como há o pensamento humano, né, do humano encarnado refratário às ideias também, eles, de uma certa forma, conseguiram paralisar a- o que Kardec previa, que toda todo lar poderia ser, né, um núcleo de estudos espíritas e de reuniões familiares, mediúnicas familiares. Mas para quê? Para entretenimento? Para conversar apenas, bater papo com um parente que morreu? Não.
Isso também porque é consolador, mas não é só isso, era realmente a instrução, né? E se perdeu completamente, porque hoje você tem uma proibição, né, no meio espírita, que não se pode evocar espírito. Uma vez que você não pode evocar o espírito tem que se manifestar espontaneamente. E a maioria dos espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas são espíritos sofredores. E quando um espírito que não é sofredor, mas é um espírito que se diz, né, superior, ele vai trazer uma revelação. E aí você não questiona a revelação que ele está trazendo e aceita como verdade. E se criou um monte de superstições em torno das reuniões mediúnicas. Eu vou dar algumas aqui, até para não fugir do que o item está falando. Por exemplo, primeiro que você tem que ter uma casa espírita, que já é um erro. Você não precisa ter uma casa espírita. Se você tem um grupo, você tem um trabalho, tipo um voluntariado, sei lá, você pode até transformar isso numa ONG, ou seja, numa sociedade maior. Mas não é esse o propósito, né? Você pode sim fazer em casa. Tudo bem. Aí, na hora que você monta uma casa espírita, né, você tem um quartinho só para mediúnica. E ninguém pode entrar mais lá. Superstição. Desde quando você tem que ter uma sala especial para fazer reunião mediúnica? Que não pode mais fazer outra coisa lá dentro, né? Nós criamos o quê? Um lugar sagrado. Isso me lembra os hebreus, né? Que você só podia entrar no Santo dos Santos só o sumo sacerdote. E quando ele entrava com uma corda amarrada no pé com um guizo, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirá-lo. Ou seja, nós criamos o nosso Santo dos Santos numa casa. Outra coisa, pode ser no claro? Pode ser no escuro? Não, no claro não pode, porque vai queimar o ectoplasma. Olha só. Ah, não, a gente ri aqui, mas é de chorar. Ah, mas escuro a gente não consegue ler o evangelho, porque tem que ler o evangelho lá dentro. Então coloca uma luz. Mas aí, no livro chamado Obsessão, se eu não me engano, esse é o título, do André Luiz, ele recomenda, inclusive, uma lâmpada de 12 volts e de uma cor, se eu não me engano, violeta ou vermelha, vermelha, eu acho. Mas está lá no livro. Um espírito trazendo uma revelação. O nome disso é superstição, né? Quem disse que pode ser, que não pode ser, né? No ambiente tranquilo, né? Será que precisa realmente ser no local sagrado, né? Só para aquilo, ninguém pode entrar naquela sala. Tem uma luz vermelha com tantos volts. Podem conferir lá, no livro está escrito, né? E uma série de outras coisas. Então, a gente olha para cá e vê como Kardec. A gente começa a ler Kardec e a gente vê o quanto foi desviado a doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, eu quero insistir. Se os espíritas estivessem lendo essa introdução aqui, eles iam ficar chocados por não conhecerem a doutrina espírita. Tamanha importância desse capítulo aqui. E o Kardec sabia que era importante. Eu ainda tenho esperança que a gente retome. Eu vejo até com alegria que a gente vê hoje, e a pandemia nesse sentido foi, né, um dos aspectos positivos, dentre tantos negativos que houve, um dos positivos foi justamente
o uso mais das redes sociais, da divulgação do espiritismo, como nós estamos aqui reunidos, né, cada um em um lugar do mundo, né, um no Brasil, e mesmo no Brasil, em estados diferentes, a gente em outro país. Então, isso eu acho que. E a gente vê esse movimento crescente das pessoas se interessarem pelas obras de Kardec. Eu acredito que, finalmente, as pessoas começaram a despertar. Começaram. Porque antigamente não se questionava esses espíritos, e nem esses médiums. A gente não podia falar absolutamente nada, porque era como se fosse uma falta de caridade, ou a gente não tinha uma elevação moral para falar. Ou seja, era, era uma maneira de fazer com que a gente calasse, né? E hoje eu vejo com muita alegria, né, que as pessoas elas começaram a se interessar por Kardec. E olha, vão fazer uma troca gigantesca, porque a maioria das pessoas que aderiram às ideias trazidas por esses espíritos foi patrocinado por uma ou várias instituições. Se acham que a gente está falando demais, está falando besteira, a gente convida, então, a conhecer Kardec, a conhecer os princípios da doutrina espírita, e aí fazer um trabalho que não foi, que deveria ter sido feito, que não foi feito, tanto pelo médium como pelas pessoas que receberam as obras. O desafio é esse. Estudemos Kardec e depois a gente faz o controle, né, que deveria ter sido feito, passando pelo crivo de Kardec, se essas obras passam. E dificilmente ela vai sair do primeiro parágrafo do livro, né, porque está eivado de equívocos. Você vê animais no plano espiritual, você vê cidades no mundo espiritual, casa, você tem um trabalho, você tem um salário, você casa, só falta ter filho, né? Se bem que já teve né, umas historinhas aí de gente que contando que espírito lá no plano espiritual tem filho, né? Então, ou seja, aí, mediante essas questões, eu me pergunto, para que reencarnar então? Se tem tudo lá no plano espiritual, para que que eu reencarno? Eu posso trabalhar no ministério, né? Posso fazer uma prova, passar no ministério, receber um salário, encontro lá com a minha alma gêmea, né? Já que eu estou lá, para que que eu vou procurar aqui? Eu encontro a minha alma gêmea, eu já fico lá, né? Caso, né? Tenho um cachorro de estimação, porque tem ando de cavalo, porque tem animais. Então você vê quantos absurdos e as pessoas acham isso bonito, né? Nosso convite é: estudemos Kardec. E a gente costuma falar, comece pelo começo. Eu vou fazer um novo desafio. Comece por esse capítulo da Gênesis. Aí a gente começa a ter uma outra visão. Me lembrei dos Peraí, Airbus, ah, lembra? Que tu precisava de uma, tipo de um carro, de alguma coisa assim para te locomover. Lembra? Tem numa das obras que tu, como se tem o fosse um aeróbus. O ônibus. aeróbus, ele te traz aqui, Aeróbus. aeróbus. Aham. E Nossa, olha só. Aeróbus começou na primeira obra. Ah, tá na Se primeira. você for para a segunda, também, né? A segunda Que obra coisa também louca fala. Eles isso, vêm para né? cá, eles vão para lá. Agora É, tu depende, para precisa. onde que você está indo, né? Porque se você estiver indo para uma região mais densa, você vai de cavalo, tem cachorros que te acompanham, e Que tem umas coisa. espécies de corvos que comem É as verdade. coisas astrais. Olha, você sabe de onde que vem tudo isso? Isso Nossa. vem do hinduísmo, isso vem da teosofia que foi colocada dentro, depois da morte de Kardec, né? Estudar o espiritismo. O Kardec, ele fala insistentemente isso, né? E principalmente no livro dos médiuns, né? Ele vai colocar lá: toda ciência requer
um estudo sério. Se você vai estudar sério uma ciência, tem que estudar, então, os conceitos, os preceitos dessa ciência. O espiritismo não é outra coisa, senão uma ciência, uma filosofia que você tem que estudar os princípios dela. Tá? Então, é, você Sim, mas sabe, tu ia só para. procurar, né, Mário, tirar tuas dúvidas quando tu lia essas obras, mas tu ia para as que estavam adulteradas, tu não conseguia nunca encontrar a resposta que tu procurava, entendeu? Então, foi um conjunto de coisas, né, que nos levaram para esse caminho. Muita coisa também, por exemplo, surge de doutrinas externas, né? E é justamente uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é aquelas coisas dos corpos. É o corpo mental, é o corpo astral, é o corpo não sei o quê, né? Mas isso também é uma ideia da teosofia também, que trabalha com vários corpos. O Kardec nunca falou em chakra, nunca falou em corpos, nunca falou em karma. Você vê que são sincretismos, né? Porque não foi só da Igreja Católica, né, que houve o sincretismo dentro do espiritismo, né? Aí você vê aí o rustanguismo, e muitas pessoas. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: Ah, mas para que eu vou ler Rustem, né? Todo mundo já fala disso. Olha, se você ler Rustem, quem não leu ainda, o dia que lê Rustem, vai começar a entender muita coisa que você vê no movimento espírita. Por quê? Porque foi incorporado dentro do movimento espírita o que está nesses livros e as pessoas não sabem de onde vem essa ideia. Mas é engraçado que quando você começa a ler Rustem, aí você entende por que no movimento espírita fala isso, por que no movimento espírita fala aquilo, né? E tem uma concordância também com alguns espíritos aí que viraram espíritos de luz dentro da doutrina espírita. O Rustem, ele vai falar sobre os espíritos que são de luz, que são, né, que evoluíram numa linha reta, né? Não é assim que a doutrina espírita trabalha, vê, né, essa evolução. Quem fala sobre a evolução retilínea, né, sem nunca ter errado, que Jesus fez essa caminhada, né, quem fala isso é Emmanuel. Conceitos equivocados, né? De onde que vem? Rustanguismo. Então, aí você vê uma afinação do próprio espírito com as ideias de Rustem. Olha, vamos fazer o seguinte: deixa eu ler o item terceiro, 13º, porque eu acredito que ele acaba fechando aqui um pouquinho esse raciocínio, né? E aí a gente encerra. O item 13, ele diz assim: por sua natureza, a revelação espírita tem um caráter duplo. Participa, ao mesmo tempo, da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque seu surgimento é providencial e não o resultado da iniciativa e de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não poderiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, que estão maduros para compreendê-las. Então, é o caráter divino, né? Participa da segunda, científica, né? Porque esse ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas é concedido a todo mundo pela mesma via, pelo fato de que eles, pelo fato de que aqueles que os transmitem e os que os recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, que eles não renunciam ao seu próprio juízo e livre-arbítrio, que o controle não lhes é proibido, mas é, ao contrário, recomendado. Enfim, que a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega,
porque ela é deduzida através do trabalho do homem, da observação de fatos que os espíritos colocam diante de seus olhos e das instruções que eles lhes dão. Instruções estas que ele estuda, comenta, compara e das quais ele próprio tira as consequências e aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração é o resultado do trabalho do homem. Então, mais uma vez aqui, o Kardec ele está demonstrando justamente que esse trabalho não é feito só pelos espíritos. É um trabalho feito pelos espíritos, mas também tem o trabalho do homem. E o trabalho do homem é justamente, né, observar, de estudar, de comentar, de comparar, deduzir. Acho que foi dito tanta coisa já, né, Mário? E Uhum. como esse primeiro capítulo é importantíssimo, importantíssimo. Eu vou dizer o seguinte: entre a estrutura do estudo que era feito antes e agora, eu percebo simplesmente o seguinte: eu estou conseguindo fazer mais conexões comigo mesmo e, ao mesmo tempo, com as obras de Kardec, alencando vários pontos que, na verdade, eu sinto que eu preciso me aprofundar neles, o que eu acho muito bom. É isso. E bom dia, Boa Fernando. noite, então. Boa noite, Boa noite, até a gente. Bom dia próxima. para vocês. Bom dia, boa noite.